Tree Shaking. Esse é o tema do vídeo de hoje. Galera, decidi criar uma série sobre Web Performance aqui no meu canal, então a gente vai ter vídeos curtos e diretos para falar sobre um determinado tema que envolve Web Performance, tá? E o vídeo de hoje vai ser sobre Tree Shaking. Para a gente ir já aqui para o vídeo, vou abrir aqui o meu TLDraw. Antes de a gente entrar no tema de Tree Shaking, pessoal, é importante vocês entenderem o que é um bundler, tá? Um bundler basicamente, aqui tem alguns exemplos como Webpack, Rollup, RSPack, tá? Que são, o Webpack é o mais famoso. Se você não conhece o Webpack, provavelmente você já utilizou o Create React App, que basicamente era um pacote por volta ali do Webpack, para você conseguir ali construir as suas aplicações React, né? Se você não conhece o Rollup, o Vite até a versão 7 ele utilizava o Rollup para buildar as suas aplicações. E o RSPack é um bundler novo, tá? Escrito em Rust, que também está ganhando popularidade nos dias atuais. Então, basicamente, essas são as ferramentas mais conhecidas. E para você entender Tree Shake, você tem que entender o que é um bundler, tá? Pensa que você tem a sua aplicação React, tá? Que eu tenho um exemplo, você tem ali seu app.tsx, que ele vai, por exemplo, importar um componente de header, também vai importar um componente de main, esse componente de header pode importar um arquivo CSS, um outro componente, então você tem toda essa árvore, né? Esse grafo de dependência, tá? Da tua aplicação. O que um bundler vai fazer? Ele vai literalmente criar esse grafo de dependência, né? Então ele vai identificar, cara, esse módulo exporta essas funções, esses componentes, esse outro módulo importa outras funções e componentes, e ele vai criar esse grafo, né, com essa relação entre esses módulos, tudo bem? Depois de criar esse grafo, ele vai criar um arquivo, tá? Um arquivo único que vai ser o teu arquivo ali do teu bundle, enfim, né, o teu arquivo.javascript. Então, no final do dia, o que você vai ter? Você vai ter um arquivo, né? O teu bundle ele vai pegar o teu grafo de dependências, deixa eu mudar a cor aqui, e vai gerar ali, por exemplo, um bundle.js, tá? Um arquivo JavaScript onde o teu HTML ele pode importar via uma tag script. Enfim, tudo vai funcionar maravilhoso. Ele também pode olhar teus arquivos CSS e criar um arquivo de bundle também para o teu CSS. Então, por exemplo, aqui a gente tem um header.css, né? Podem ter mais outros arquivos CSS, ele pode criar ali o teu bundle, tá? .css. Então, basicamente, essa é a ideia de um bundle, tá? Então, ele vai pegar a tua aplicação ali que tu construiu com diversos módulos, componentes, né? E vai criar um único arquivo JavaScript, um único arquivo CSS. Obviamente, podem ser mais de um, Pedro. Pode, né? Principalmente se você está fazendo o splitting do bundle, tá? A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, né? Mas você pode basicamente splitar em outros arquivos. Mas a ideia geral você vai ter múltiplos módulos ali que você desenvolveu usando React ou qualquer coisa do gênero, e o bundle ele vai fazer um processo de build onde ele vai unificar todos esses arquivos em um ou mais arquivos JavaScript, CSS, que o teu browser, né, que o teu navegador consegue entender. Então, essa é a ideia do bundle. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece muito é que você, por exemplo, pode ter um componente ali que você criou e esqueceu de importar. E quando a gente está falando de performance, galera, a gente quer ter o mínimo possível de JavaScript ali, né, de assets ali disponível ali para o teu usuário. Porque quanto maior o JavaScript, quanto maior os arquivos de CSS, vai ser maior o tempo, né, de download que o usuário vai ter ali para carregar esses teus assets. Então, o Tree Shake, o que ele faz? Ele identifica arquivos mortos, tá? Arquivos que não são importados e elimina do teu bundle, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó, pensa nessa árvore aqui que a gente tem. O que o algoritmo de Tree Shake ele vai fazer? Ele vai pegar ali, ele vai identificar que esse sidebar ele é um componente que ninguém importa, então ele vai eliminar, tá? Ele vai eliminar. Pensa nesse módulo math.ts aqui, né? Um módulo que exporta alguns utilitários para você fazer cálculos matemáticos. Aqui nesse caso, o meu componente main está importando apenas a função de soma, mas a função de subtract e multiply ele não é importado. Então, o Tree Shake ali também ele vai identificar quais funções não são exportadas e vai eliminar do teu bundle, tá? E outra coisa também, imagine que você está importando aqui uma biblioteca como o DateFNS, que expõe também diversos módulos, né, diversas funções. Então o Tree Shake ele vai colocar no teu bundle apenas o que você está importando. Então no caso do DateFNS, ele vai verificar o que você importa, tá? E tudo que você não importa ele vai eliminar. Porém, tá? Só tem apenas um requisito para isso acontecer.
o teu módulo precisa estar usando ECMAScript Module, ou seja, aquele padrão de export, import. Se você está usando ainda o CommonJS, que é o modelo mais antigo, que é, por exemplo, utilizando umas funções require, module.exports, o TreeShake não vai funcionar, tá? Inclusive, eu montei um exemplo aqui para mostrar alguns cenários, tá, que o TreeShake não vai funcionar tão bem. Então, para exemplificar esses cenários, eu criei uma pequena aplicação bem simples que eu vou te mostrar aqui, tá? Essa aplicação ela é bem simples, tá? Ó, se você vir aqui na direita, ele basicamente tem uma função app, tá? Ó, deixa eu aqui minimizar para você. Ele tem uma função app que importa alguns outros módulos, né? Ele importa algumas funções do DateFNS. O DateFNS hoje ele é um módulo moderno, tá? Ele já utiliza o SM, o padrão ECMAScript Module. Então, ele já é uma biblioteca que suporta TreeShake. Aí aqui a gente importa alguns métodos do DateFNS. A gente importa o método capitalize do Lodash, e aí que é o ponto-chave desse vídeo. O Lodash, dessa forma que a gente está importando, ele não utiliza o padrão ECMAScript Module, tá? Ele está usando o CommonJS. Então, nesse caso aqui, a gente está importando o capitalize, mas no final do dia a gente está carregando toda a biblioteca Lodash. Eu vou mostrar formas de resolver esse problema. Tá? A gente também tem um módulo sun aqui, que a gente importa desse utils.math, já vou também entrar nele, e um arquivo .css. É basicamente essa aplicação aqui, pessoal. E aí, galera, por default, aqui a gente está usando o Vite, mas o teu bundler já vai ter o TreeShake habilitado, então tu não precisa se preocupar com isso, tá? Eu importei aqui no meu Vite config o visualizer do Rollup, tá? Lembrando que eu estou usando o Vite na versão 7. Se você já está usando a versão mais moderna do Vite, ele já está usando o bundler novo, tá? Que é o Rolldown. Como eu sei que a maioria das aplicações estão provavelmente utilizando o Vite na versão 7 ou anterior, então eu tentei trazer aqui um exemplo mais aplicado ao mercado, aplicado aí que você está utilizando. Então, estou aqui utilizando o plugin do Rollup, plugin Visualizer, para a gente visualizar o bundle da nossa aplicação. Então, aqui, galera, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou dar um pnpm run build e aí ele vai buildar a minha aplicação, tá? Deixa ele buildar e vai abrir aqui o Visualizer, tá? Para você ver o resultado do build aqui no cursor, você pode vir aqui em dist, ó, e aí você tem os assets, né? Um arquivo JavaScript, tá? E um arquivo CSS. Então ele pegou a minha aplicação e gerou um arquivo JavaScript e um arquivo CSS. E aqui dentro do index.html você também vai ver os imports, tá? Desses arquivos. E aí, galera, o que acontece? Deixa eu abrir aqui o Visualizer para você. Ó, se você pesquisar aqui por DateFNS, tá? Se você clicar aqui no DateFNS, você vai ver que esse módulo aqui, ó, ele é basicamente, ó, aqui no o que é renderizado, né? 99.8 KB, tá? E aí tem o gzip, né? O que é o gzip? Ele é um algoritmo de compressão que ele vai pegar basicamente o teu JavaScript e vai comprimir isso e gerar um arquivo menor. A gente pode gravar um vídeo também sobre o algoritmo de compressão, mas não é o foco de agora. O que eu vou fazer aqui, ó, junto com vocês? Eu vou vir aqui e vou desabilitar o TreeShake no Vite, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu posso colocar aqui TreeShake para falso, tá? Lembrando que eu coloquei como true aqui só para exemplificar, mas por default você não precisa mexer nessa configuração, porque o TreeShake já está ativo, tudo bem? Então, vamos salvar aqui, vamos rodar o build novamente. E aí, quando ele rodar aqui o build novamente, ele vai abrir aqui de novo, tá? Vamos esperar aqui um pouquinho. E ele vai abrir aqui de novo. Olha o tanto de arquivo que ele colocou. Ó, se a gente abrir aqui a primeira versão, o DateFNS está com 99.8, tá? Se eu abrir aqui sem o TreeShake e procurar pelo DateFNS, ó, vamos abrir aqui o DateFNS, ele está com 1.42 MB. Então, olha o potencial, né? Olha o que o TreeShake faz para a gente. Ele já eliminou tudo que a gente não importa do DateFNS, né? Do nosso bundle. Então, eu vou colocar aqui como true novamente, tá? Vou fechar aqui essa aba. E a segunda preocupação, tá? Isso aqui você não vai encontrar em tanto material aí na internet, não. Mas são com os pacotes que exportam CommonJS. Por exemplo, aqui, ó, se você abrir o app, a gente está importando o Capitalize from Lodash. O Lodash, pessoal, é a biblioteca CommonJS. Ele tem uma versão ECMAScript, tá? Que é basicamente você colocar um S aqui, né? Você instala essa lib com traço
ES, né, que é de ECMAScript, e você vai ter a versão com ECMAScript. Mas essa versão aqui, ela tá com CommonJS, tá? Ela tá usando aquela sintaxe de import, require e model.exports. E aí, galera, olha o que acontece aqui, ó. Vamos voltar aqui e agora vamos pesquisar por Lodash, tá? Deixa eu só, acho que eu tenho que só ampliar aqui. Vamos agora pesquisar por Lodash. Ó, se eu abrir aqui o Lodash, ele está com o tamanho de quase meio mega ali, ó, sem os algoritmos, sem aplicar a compressão, obviamente. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou mudar um pouco esse import. Em vez de eu importar from Lodash, eu vou importar from Lodash /capitalize. Ou seja, nessa forma aqui, apesar de ele estar como JS, eu estou importando apenas o arquivo capitalize, tá? E eu vou aqui rodar um build novamente. Então, se eu rodar aqui um npm run build, tá? Vamos esperar aqui novamente. Ele vai abrir aqui uma nova aba. Ó, se você ver aqui, o Lodash estava com meio mega, né? Praticamente. Vou aqui agora pesquisar pelo Lodash novamente e vou abrir ele aqui, ó. Agora ele está com 17 kilobytes. Basicamente ele importou apenas o que era necessário para a função capitalizer, tá? Então isso aqui é bem importante você saber, porque o tree shaking vai funcionar apenas em formatos tree shakeable, que é no caso o ECMAScript module, tá? Outro conceito importante, galera, de você entender é o conceito de side effects. No caso, o bundler, ele vai tentar identificar side effects. Eu criei um side effect aqui para você entender no arquivo math.js. Perceba que lá no meu app eu estou importando apenas a função soma, tá? Então ele deveria incluir no meu bundle apenas a função soma. Porém, se você abrir aqui o meu math, né? Um side effect, galera, tem várias formas de você gerar um side effect, mas é basicamente quando você está atualizando o escopo global ali da tua aplicação. Então o que eu fiz? Ó? Perceba que eu tenho várias funções aqui, mas eu atualizei a window, tá? Eu criei um utilitário aqui na window e atribuí os métodos. E aí o que o bundler vai fazer? Ele vai pensar aqui, ele vai olhar esse arquivo e ele vai dizer, olha, eu não posso eliminar as outras funções aqui. Por quê? Porque você está inserindo na window. Se eu estou inserindo na window, galera, eu posso acessar esses arquivos sem ser via import. Entendeu? Então, eu poderia vir aqui no meu app e estar acessando essa função, ó, window. Tá? Acho que era math.utils.multiply. Então, mesmo eu não estando importando de forma direta, eu poderia estar acessando isso via window. Então, eu criei um side effect no arquivo e, por isso, o Rollup ele não consegue eliminar as outras funções. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Você tem que abrir a documentação ali do Rollup para você identificar o que pode gerar um side effect, como você pode evitar, porque aí você pode estar crescendo o seu bundle sem mesmo saber, tá? Acreditando que o tree shake está funcionando magicamente. E, cara, acho que é isso, tá, pessoal? Tree shake é basicamente esse processo de eliminar código morto, código que não é utilizado na tua aplicação, para você diminuir o JavaScript ali que você tá subindo ali para o seu usuário, tá subindo ali para o seu browser, né? Então, tree shake é um conceito muito importante. Se você tiver curtido esse vídeo, galera, eu peço para você deixar o like e colocar no comentário, tipo, qual é o outro conceito de web performance que você quer aprender. A gente vai falar aqui sobre vários conceitos, como por exemplo, code splitting, a gente vai falar sobre algoritmos de compressão, a gente vai falar sobre carregamento de imagens. Então vai ser uma série bem legal. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Se tiver algum feedback, pode deixar, a gente está aqui para ajudar. Galera, até o próximo vídeo. Valeu!